Então, meus amigos, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês neste domingo, domingo de Páscoa. Sempre uma felicidade muito grande. Vim aqui conversar com vocês e hoje eu separei para a gente conversar, para a gente dar sequência da última vez que eu vim aqui, né? Para quem não estava presente da última vez que eu estive aqui, a gente conversou sobre toda essa questão que envolve viver a religiosidade ou a espiritualidade que seja, né? E aí, durante a nossa conversa, eu fui colocando várias reflexões para a gente, onde a gente foi entendendo todo esse contexto no qual a gente vive. E o primeiro ponto que eu coloquei para a gente refletir foi sobre essa questão da vida após a morte, da reencarnação, e quanto que a nossa postura e a nossa vida pode mudar quando a gente encara ela através dessa outra perspectiva que é da vida após a morte. E eu até disse para vocês que tanto no Evangelho quanto no outro livro, né, a Bhagavad Gita, um dos primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo é: o meu reino não é deste mundo. E aí ele coloca, no começo, quando ele começa a falar, os espíritos começam a falar desse capítulo, uma das primeiras coisas que eles colocam é que não é à toa que esse capítulo está no começo. Porque quando a gente tira essa questão da reencarnação, essa questão da vida após a morte, muita coisa dos ensinamentos de Jesus deixam de fazer sentido. Então é como se fosse um princípio, um ponto de partida no qual a gente vai entender toda a lógica de pensamento que Jesus vai nos colocar. O porquê que Jesus ensinava tal coisa, porquê que ele falava tal coisa. Então, a partir desse ponto, fica muito mais claro a gente entender essa lógica maior, né? Então, tudo isso é muito interessante. E o que eu trouxe para a gente, eu trouxe vários pontos novamente, né, para a gente conversar hoje. E uma das coisas que eu trouxe tem muito a ver também com o dia de hoje, que hoje é domingo de Páscoa, né, simbolizando toda essa questão de Jesus, da ressurreição e tudo mais. E tem alguns ensinamentos de Jesus que eu vou trazer para a gente refletir, que é muito aquela questão: ninguém vai ao céu se não nascer de novo, e ninguém também vai onde conta o reino de Deus se não se tornar criança novamente, né? Cada ensinamento desse tem muitas formas da gente interpretar, da gente tirar vários aprendizados dele, né? Não existe só uma interpretação. Quando a gente vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, nessa passagem, ele traz muito sobre essa questão da reencarnação, né? Que através da reencarnação, das vidas sucessivas, a gente vai aprimorando o nosso ser através das várias vivências que a gente vai ter. Agora, uma outra interpretação também que a gente tem para esse aprendizado, que é que ninguém vai ao céu se não nascer de novo, é toda essa questão que envolve morrer antes de morrer. E isso é uma coisa muito incrível, porque como eu falei para vocês, quando a gente nasce, todo mundo, né, todos nós, a gente se torna um ignorante de nós mesmos. A gente passa a desconhecer a nossa verdadeira realidade, a nossa verdadeira natureza. E isso faz parte da experiência no qual a gente vive e que a gente vai nascer numa cultura, a gente vai nascer numa família, e aí a gente vai receber uma série de, eu vou chamar assim, de programação. Uma programação do que é certo, do que é errado. Aí tem cultura que às vezes o Deus de uma cultura é o demônio de outra cultura. Às vezes o certo de uma cultura é o errado de outra cultura. E a gente vai aprendendo isso. E a gente vai vivendo a nossa vida com base, vamos chamar assim, dessa programação. É como se essa programação ela fosse ditar a forma como a gente vai vivenciar a nossa vida. As escolhas que nós vamos ter,
e todo esse aspecto que envolve isso. Então, isso é muito interessante. E aí, quando a gente pensa em toda essa questão que envolve a nossa ação na vida, na realidade que a gente se encontra, e tudo através da nossa ação, a gente vai construindo a nossa realidade interna, né? Tem aquele ensinamento de Jesus também, que ele falava o seguinte: procure em primeiro lugar o reino de Deus, né? O reino dos céus, e depois tudo o mais lhe será dado. Só que ele falava o seguinte depois: eis que o reino de Deus se encontra dentro de vós, dentro de cada um. Ou seja, o céu e o inferno, ele está dentro de cada um. Ele é construído dentro de cada um de nós. A nossa situação externa no qual a gente vive nem sempre vai ditar a nossa realidade interna, no sentido de que depende da forma como a gente encara, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se eu pego uma situação muito complicada, muito difícil, como uma situação de um assalto, vamos supor assim, e aí 10 pessoas vão passar por a mesma situação, o mesmo assalto. E aí eu pergunto para vocês, será que todas essas 10 pessoas vão ficar traumatizadas? Às vezes vai ter uma pessoa lá que vai ficar super traumatizada, nunca mais vai conseguir sair na rua. Aí vai ter outra pessoa que vai ficar assustada na hora, depois passa e fica de boa. Vai ter pessoas que podem até morrer, infarto na hora, de susto. Cada um de nós, a gente vai reagir de forma diferente. E o que a gente tira disso? Que não é a situação em si que faz a gente ficar em sofrimento, mas é a forma como a gente interpreta, recebe, reage diante da situação. E isso com qualquer situação que seja da nossa vida. E na nossa vida, a gente passa por muitas situações de desafio e dificuldade, seja na família, seja no trabalho, seja na vizinhança, as mais diversas. E aí é como se cada uma dessas situações, a vida falasse assim pra gente: como é que você vai agir diante disso? Como é que você vai receber? Como é que você vai interpretar essa situação? E é como se fossem testes, né? Cada uma dessas questões são testes. E até mesmo diante dessa programação cultural. Porque às vezes uma coisa patológica, ela é normalizada, ela é normatizada nesse sentido. E a gente passa a deixar de ver aquilo como algo que prejudica a nós mesmos, quando uma coisa se torna comum, vamos supor assim, né? Só que a gente internaliza isso de tal forma que a gente às vezes não tem ideia da proporção disso. A gente não tem ideia do tamanho disso. Eu acho muito bonito, tem um cientista, não sei, alguns de vocês devem conhecer, que é o Carl Sagan. Ele tem um texto muito bonito dele, que é Um Pálido Ponto Azul. Que existia um projeto lá de uma nave, enfim, eu não vou saber explicar certinho para vocês, que era a Voyager de alguma coisa. E aí ela estava no espaço e ela chegou num ponto em que eles conseguiram virar ela para a Terra. E eles tiraram foto da Terra bem distante mesmo. E aquela foto era como se fosse um grão de poeira na imensidão do espaço. Um feixe de luz vindo e pegando aquele pálido ponto azul. E aí o Carl Sagan, ele fala assim, né? Todas aquelas guerras, aquelas disputas, para ser imperadores de um pequeno parcela desse cisco, por um momento ínfimo da história. Toda essa história, cada um dos romances, tragédias, felicidade, tristeza, tudo aquilo acontecendo naquele pálido ponto azul.
E a gente não tem ideia da proporção disso. E aí eu pergunto para vocês uma coisa, vamos refletir mais a fundo. Quem de vocês já foi no rio, numa praia, que seja? Acho que todo mundo já... E eu perguntar para vocês, quantos grãos de areia tinha na praia ou no rio que você foi? Bastante, né? Muitos grãos de areia. E se eu falar para vocês que os cientistas, eles já chegaram de uma forma muito convicta a uma conclusão de que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia no planeta Terra. Só que isso é uma coisa tão além que a nossa mente não consegue nem receber isso. Se eu falo para vocês, tem 1 bilhão de objetos. E se eu falo para vocês, não, tem 1 trilhão. A nossa mente não consegue entender essa diferença. É uma coisa tão absurda que a gente não entende. E aí a gente pergunta, nossa, o que é tudo isso? E a gente vai além. Por que eu estou aqui? No meio de toda essa imensidão cósmica que a gente não faz nem ideia da proporção disso. E isso no universo físico. Se a gente pensasse no universo extrafísico espiritual, quanto de coisas que também não deve existir? Porque essa estatística dos cientistas foi no universo visível. E na realidade espiritual, quantas coisas também não deve ter? E além, e além. Então, tudo isso traz pra gente a grande reflexão de que quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo da minha vida. E quando a gente pensa na espiritualidade, quando a gente pensa nessas reflexões no qual eu trouxe para vocês aqui, principalmente, como eu falei para vocês, né? Quando a gente pensa no princípio da reencarnação, da vida após a morte, é como se, quando a gente reflete, internaliza e raciocina sobre esse ponto, é como se a gente tivesse um sentido da vida fica muito maior do que a gente está fazendo aqui. E quando a gente traz isso para nós também, a forma como a gente vai viver a nossa vida, a forma como a gente vai buscar as situações da nossa vida, as escolhas que nós vamos fazer, também vai mudar. Também vai ser diferente. E aí, eu sempre gosto de trazer essa reflexão, né? Qual que é a diferença, né? Que diferença tem a gente pensar essa vida é única ou essa vida não é única? Qual que é a diferença disso? Todas pessoas, todo mundo, não importa a pessoa que seja, busca uma coisa chamada felicidade. Não importa o que a gente deseja. Não importa o que a gente deseja. É sempre pensando assim, quando eu conseguir tal coisa, quando eu tiver tal coisa, nossa, aí eu vou ser feliz. Aí eu vou estar preenchido, eu vou ficar muito feliz. Sempre pensando assim. Só que aí tem algumas pessoas que, até pela realidade no qual a gente vive, que envolve todo esse contexto, é um contexto de muita desigualdade, é um contexto em que a gente carrega corpos que ficam doentes, às vezes doenças graves, e a gente vive todo um drama da vida no sentido de uma história da vida, que acontece as mais diversas coisas, as mais diversas dificuldades, e a gente, ao mesmo tempo, carrega dentro da gente os mais diversos desejos também. E aí vai ter pessoas que vão pensar assim, tudo de ruim acontece comigo. Eu, às vezes, fico super doente. As pessoas que eu amo talvez possam morrer. A pessoa passa uma experiência disso. Às vezes, um companheiro ou uma companheira falece. Um pai ou uma mãe, a pessoa fica muito abalada com aquilo. E se
tudo de ruim acontece comigo desse jeito, e se eu vou deixar de existir mesmo, todo mundo vai deixar de existir mesmo. Então, não tem problema eu passar o outro para trás. Não tem problema eu roubar, não tem problema eu assassinar outro. Eu vou deixar de existir mesmo, o outro vai deixar de existir mesmo. Então, o que custa eu fazer isso para eu conseguir tal coisa? E assim muitas pessoas pensam, eu vou morrer mesmo, então não tem problema eu fazer tal coisa, não tem problema eu comer só comida que não presta, etc. Então, esse pensamento, ele vai gerar na gente uma série de tendências a gente fazer uma série de ações na nossa vida. Isso vai modificar o nosso comportamento na nossa vida. E com base também nessa questão, eu vou deixar de existir mesmo, sempre como que a gente vai interpretar também as dificuldades que nos acontecem com base nessa perspectiva? Vai ser o apocalipse. Sempre quando acontecer alguma coisa, vai ser a pior coisa do mundo. É como se, nossa, por que isso acontece comigo? Então, a forma como a gente vai encarar os erros, aquilo que a gente pode chamar de derrota na vida, é muito diferente. É uma coisa com um sentimento muito mais agudo. Agora, quando a gente muda a nossa perspectiva de que essa vida não é uma vida única e que a gente entende a nossa verdadeira realidade, muita coisa vai mudar. Né? Como eu disse para vocês, quando a gente pega tanto o Evangelho quanto a Bhagavad Gita, uma das primeiras coisas que eles nos colocam é isso. Tanto é que na Bhagavad Gita, o primeiro capítulo é o sofrimento de Arjuna. E a Bhagavad Gita é o diálogo entre Krishna e Arjuna. E aí no primeiro capítulo é todo Arjuna se queixando, se lamentando para Krishna. Krishna, é como se fossem todos esses nossos questionamentos, todas essas nossas lamentações do porquê acontece isso, porquê acontece aquilo com a gente e tal. E a primeira coisa que Krishna ensina para Arjuna, ele vira para Arjuna e fala assim, Arjuna, você não é esse corpo. Esse corpo aí é só uma roupa que o teu espírito veste e depois vai trocar. Seu verdadeiro ser, a água não molha, o fogo não queima, toda aquela coisa. E depois ele começa a ensinar uma série de coisas para Arjuna se libertar desse sofrimento, dessa ignorância. Porque esse sofrimento, como eu disse para vocês, ele está intimamente ligado com a nossa ignorância. A partir da nossa ignorância de nós mesmos, uma série de desejos eles são criados em nós. E esses desejos, eles são criados com base nessa programação do qual eu falei para vocês. Certo? Essas programações que vai ditar pra gente o que a gente vai gostar, o que a gente não vai gostar. Isso é uma coisa cultural, a gente aprende. O gosto, ele é aprendido. Né? Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, cara, como é que você gosta de um negócio desse? Mas a pessoa aprendeu a gostar daquilo. E às vezes é como tomar um veneno, né? A pessoa, um veneno muito gostoso. A pessoa ela aprende a gostar de certas coisas, mas que no fundo não trazem nenhum tipo de consequência. É positiva, no caso. E ela não vai ganhar nada com aquilo, no sentido prático da coisa, né? Eu lembro muito de uma experiência que eu passei num outro lugar que eu frequento, que eu trabalho, isso já tem mais de ano. A gente estava em um grupo e a gente tinha um médium incorporado, um médico espiritual. E aí no final da reunião ele vira para mim e pergunta se eu queria comentar, se eu queria falar alguma coisa. Aí eu lembro que eu comentei alguma coisa ligada à felicidade. Eu não lembro exatamente o que eu falei, mas era sobre felicidade, né? Aí ele virou pra gente e falou assim, isso que vocês chamam de felicidade não existe. Do lugar onde eu venho, ninguém busca a felicidade. O que as pessoas buscam é a evolução. Né? E, agora nas minhas palavras, a verdadeira felicidade e realização, ela vai vir
dessa evolução. E às vezes essa evolução ela acontece nas situações difíceis, nos desafios, nas mais diversas questões que nos acontecem, como se fosse um remédio amargo, que vai purificando a nossa visão, a nossa interpretação. Como eu disse para vocês, lembra da historinha do assalto? Tudo como a gente interpreta a situação. E aí as situações difíceis que nos acontecem? Vou contar para vocês uma outra história de um homem chamado o Khalil Gibran. Tem um livro chamado Profeta. E nesse livro tem uma historinha que ele fala o seguinte: estava eu e um amigo meu andando e a gente chegou perto de um templo. E aí o amigo meu virou para mim e falou assim: está vendo aquele homem cego? Ele é o homem mais sábio daqui. Aí ele fala assim: então eu fui lá conversar com o homem cego. E aí ele perguntou, eu cheguei nele e falou assim: desde quando você é cego? Ele falou assim: desde que eu nasci. Ele perguntou: mas percorreu por quais caminhos de sabedoria? Aí ele virou e falou assim: eu sou um astrônomo. Aí ele falou assim que naquele momento ele colocou a mão no peito e falou assim: eu vejo todos esses sóis, todas essas luas, todas essas estrelas. E o que aquele homem cego estava vendo que a maioria das pessoas não estavam enxergando, né? Então, é tudo que às vezes a vida coloca para a gente vivenciar e que a gente vai trazendo toda uma realidade interna para a gente. Às vezes uma situação de grande desafio não é uma situação ruim no fundo, mas é uma situação que vai trazer para a gente muitos presentes que às vezes no momento a gente não entende. No momento às vezes é difícil de entender essa situação. E aí, como eu falei para vocês, com base nessa ignorância, os desejos, todas essas programações, eles são criados em nós. A gente aprende uma forma de pensar, uma forma de agir e etc. E o que a gente vai buscar? Aonde que a gente vai depositar essa tal de felicidade? Só que aí acontece uma coisa. Com base nesses desejos, que é sempre uma busca, é sempre uma ação na vida, uma série de coisas vai acontecer. Às vezes, como eu disse para vocês, não importa o que a gente deseja, é sempre o desejo. E às vezes a gente deseja muito algo, e o tempo vai passando, aquilo não acontece. O tempo vai passando, aquilo não acontece. E a gente vai sendo jogado para o futuro, a gente passa a sentir muita ansiedade. Se a gente deseja muito algo e a gente é contrariado naquilo que a gente estava desejando, a gente passa a sentir muita frustração. Dessa frustração a gente passa a sentir raiva. Uma vez eu li assim, o problema do mundo não está no mundo, mas está nos desejos que nós criamos de como o mundo tem que ser. E assim com as pessoas também. O problema não está nas pessoas com qual a gente convive, mas está nos desejos que a gente cria de como que as pessoas têm que ser. E a gente se sente muito frustrado com isso. Raiva, indignação, etc. E aí, vamos supor que a gente deseja muito algo. E a gente consegue aquilo que a gente estava desejando. Então a gente passa a sentir muita apego. Porque a gente não pode perder aquilo que a gente conseguiu. Porque perder aquilo é como se perdesse a própria felicidade. Uma felicidade que não está na gente, porque a gente pode perder ela. É uma felicidade que não faz parte do nosso estado de ser. E esse apego faz a gente sentir medo e ciúme. O ciúme para segurança, não perder aquilo, e o medo de perder, porque perder a felicidade também. E assim vai. E se eu desejo muito algo, e uma outra pessoa consegue aquilo que eu estava desejando, então eu passo a sentir muita inveja. Então, percebam que cada um desses aspectos, que a gente pode chamar de dores da alma, aflições, eles partem daquela raiz da ignorância de nós mesmos. A gente desconhecia a nossa própria
natureza e realidade interna. Com base nessa ignorância, muita coisa é gerada dentro da gente, né? E aí uma coisa que eu falo para vocês, né? Para cada um de vocês refletir. Para cada um de vocês refletir dentro do coração de vocês. O quanto que verdadeiramente a gente, nós, vocês, somos capazes de sentir felicidade com a felicidade de uma outra pessoa. O quanto que a gente é capaz, quanto que a gente se sente realmente feliz com uma felicidade do outro. Isso é muito importante da gente refletir. O quanto que a gente sente compaixão diante das outras pessoas. Isso é uma reflexão interna, não é uma coisa que a gente precisa ficar falando pro outro. É uma coisa íntima nossa, que a gente faz no nosso interior, né? Então percebam a proporção disso tudo, da nossa forma de viver a vida. Através dessas ações, a gente vai construir nossa realidade interna. E como eu disse para vocês também, né, a arte de morrer antes de morrer é a ressurreição interna. O que é essa ressurreição interna? Né? Não importa, assim, né, na vida, eu posso estar aqui falando para vocês, mas isso eu não estou ensinando para vocês. Eu não estou aqui para ensinar no sentido além do que eu vou falar para vocês aqui agora. Eu posso estar aqui falando, mas no fundo eu estou compartilhando. Agora, o que faz realmente uma pessoa aprender? Se a gente for refletindo, a gente vai chegar de que o grande professor de cada um de nós é a nossa própria vida. E quando a gente pensa na vida como professor, quem é o professor também? São as nossas ações. Que através das nossas ações, das consequências do que a gente agir, a gente vai realmente aprender, a gente vai sentir na nossa própria pele, né? E aí, quando a gente pega também o capítulo de fora da caridade não há salvação, tem muitas pessoas que interpretam muito, de uma forma que eu coloco assim, como muito equivocada esse capítulo. De onde que vem essa frase? Quando a gente vai realmente ler esse capítulo, ele fala o seguinte: naquela época, e até hoje também, a igreja falava assim: fora da igreja não há salvação. E quando o espiritismo estava sendo criado, surgido na Europa naquela época, era um contexto muito católico, essa religiosidade muito ditatorial também, no sentido prático. Quem não fizesse parte estava meio que condenado. A França tinha acabado de sair da Inquisição, né? Então era um contexto muito difícil. E o espiritismo vem. E dentro desse contexto em que existia essa frase, isso era muito pregado de uma forma muito forte. E aí só que o espiritismo vem, ele fala assim, ao invés de falar fora da igreja na salvação, ele fala assim, fora da caridade na salvação. E eu pergunto para vocês, por que ele fala que fora da caridade não há salvação, mas ele não fala que fora do espiritismo não há salvação? Ele explica nesse capítulo. E ele fala assim que toda verdade, e o espiritismo não pretende estar de posse de toda verdade. No fundo, não importa a crença que a gente carrega nesse sentido. O que importa é a nossa ação. E por isso que ele coloca a caridade. Porque quando está nesse princípio da ação de cada um de nós, não importa a crença que você carrega. É uma atitude, um princípio que está para qualquer pessoa. Não importa a veste, a roupa que a pessoa vista. E por isso que ele não fala que fora do espiritismo não há salvação. Porque isso estaria errado. E ele mesmo coloca que o espiritismo não pretende estar de posse de toda a verdade. E por isso que não depende da roupa que a pessoa vista, no sentido assim, eu sou isso, eu sou aquilo. Para o plano espiritual, isso pouco importa. O que importa é a forma que a gente age na vida. Né? E por isso que ele coloca essa questão da caridade. E aí tem uma reflexão, né? Eu queria trazer para a gente aqui de um mestre, que ele fala o seguinte, que a gente vai começar a entender essa questão da morrer antes de morrer.
né? E hoje é o domingo de Páscoa, da ressurreição, estou trazendo para a gente aqui uma outra interpretação dessa passagem de que a gente não vai ao céu se não nascer de novo. Então, prestem bastante atenção no que eu vou falar agora. Semeie um pensamento e colha uma ação. Semeie uma ação e colha um hábito. Semeie um hábito e colha um caráter. Semeie um caráter e colha um destino. Então, como eu disse para vocês, o céu e o inferno, eles são criados por nós mesmos. Tem muitas pessoas, às vezes a gente condiciona, como eu falei para vocês, a gente aprende a condicionar a nossa felicidade em determinados lugares. Nossa, quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. E tem pessoas que às vezes têm poucas posses materiais no sentido prático da coisa e que sentem uma felicidade, uma realização muito maior do que aquela pessoa, às vezes multimilionária, que às vezes até chega a se suicidar. E isso é importante a gente refletir, né? Dentro do yoga, como eu falei para vocês, trouxe a Bhagavad Gita aqui, o yoga também é reencarnacionista, também vai falar dessa questão espiritual, de espírito, dessa coisa. Existe um conceito, um termo, que é o do samskaras. Esse samskara é como essa programação que eu falei para vocês. Imagine o seguinte, uma pessoa passa uma vida toda tendo hábitos complicados, bebendo, fumando, toda essa coiseira toda. E ela morre, ela vai reencarnar. Que tipos de... A partir dessa ação que ela teve, uma ação que foi repetida, que tipos de tendência que essa ação repetida vai causar nela, vai gerar nela? Então, uma pessoa que tem esse tipo de ação, numa próxima vida, ela pode, consciente ou inconscientemente, ter uma tendência a ter esses mesmos hábitos. Isso é gerado, é uma realidade na nossa mente que é construída a partir das nossas ações. Às vezes o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Tudo isso é a partir das ações. As nossas ações, elas vão criar todo um padrão mental, como eu falei para vocês. E aí eu pergunto para vocês, nossa, como que a gente pode controlar a mente, mudar a mente, né? Ou até mesmo, como se diz, pensar positivo. O pensar positivo não é forçar a mente. Esse pensar positivo, meus amigos, ele vai vir a partir da forma como a gente interpreta a situação. É a nossa interpretação da situação que vai fazer a gente pensar positivo. Não é a gente reprimir situações ruins, nem nada tipo, mas é como que a gente está interpretando aquilo que vai fazer a gente ter um pensamento positivo. E o nosso padrão mental, nosso estado de ser, ele vai sendo moldado a partir das nossas ações da vida. E até mesmo, se a gente for pesquisar, existe uma coisa chamada neuroplasticidade, que o nosso cérebro, toda essa parte orgânica do corpo físico, até neurônio, toda essa coisa, eles também são moldados a partir das nossas ações e dos nossos hábitos, né? E tudo isso é uma responsabilidade de cada um de nós do que a gente vai cultivando para a gente. Porque grande parte da caganeira, da merda que acontece com a gente, são coisas que a gente vai criando para nós mesmos, construindo em nós. Né? Às vezes cada um tem seu contexto, a sua realidade, mas grande parte dos problemas que a gente vivencia são coisas, conflitos que surgem dentro de nós primeiro. Né? Isso é muito sério, porque quando a gente pensa, nossa, se eu quero viver uma vida mais leve, mais tranquila, o que eu estou fazendo para contribuir para mim mesmo em relação a isso? Na nossa sociedade, a gente tem muita tendência de pensar primeiro nessa questão financeira. Só que eu acho que praticamente grande parte das pessoas, muita porcentagem das pessoas, passa por perrengue financeiro também, pelo próprio contexto que a gente vive.
E aí, aonde, como eu falei para vocês, onde que a gente está depositando essa tal de felicidade, esse tal de estado de ser? E como eu contei para vocês a história do qual eu vivenciei, que o espírito mentor veio e falou que a gente busca lugar onde a felicidade, onde não existe felicidade, que essa felicidade vem da evolução. E o que seria essa evolução? Por que eu falei para vocês dessa frase que fora da caridade não há salvação? É todo um princípio de como agir na vida, né? Que através dessa mudança a gente passa com o tempo, essa mudança não é aquela coisa assim igual, não estou criticando nem nada, mas só trazendo uma reflexão de, nossa, fazer por 21 dias, toda aquela coisa e tal. Não, isso é uma coisa que a gente vai levar para a nossa vida como um todo. É uma mudança que a gente vai levar, que vai ter ações que vão ser repetidas vezes. Né? Então, o que a gente ganha com isso? Uma outra reflexão que eu queria trazer para vocês. O que eu ganho sendo bom? E se um espírito chegasse para a gente, assim, só para a gente refletir aqui, chegasse para a gente e falasse assim, ó, tudo isso que você fez de bom, a gente não vai dar absolutamente nada para você. Você não vai ganhar nada pelo bem que você fez. E aí, qual que seria o sentido disso tudo? Vamos supor que a gente não vai ganhar nada sendo bom. O que a gente ganha, ainda assim? É uma pergunta boa, né? Pra gente refletir, porque às vezes a gente sempre... as nossas ações, elas são pautadas no que a gente vai ganhar, do que a gente não vai ganhar. O peso, o empenho que a gente vai ter de fazer essas mudanças também vai partir, às vezes, dessas recompensas. E se a gente não tiver recompensa, isso para refletir, se a gente não tiver recompensa nenhuma nesse sentido prático? Pode falar. Mas eu acho que não é só recompensa, é o que você sente. O que a outra pessoa vai fazer, se você vai ganhar alguma coisa, não. Eu me sinto bem quando eu faço uma coisa boa. Exatamente. Seja mínima. É isso que eu acho também. Exatamente. Essa mudança, esse fazer o bem nesse sentido, com o passar do tempo, a gente vai mudando essa estrutura, esse padrão mental nesse sentido que eu falei para vocês, e que a gente vai sentindo prazer em fazer aquilo. O próprio ato em si, ele recompensa. O próprio ato em si transforma a nós mesmos. O próprio ato em si de fazer o bem cura a nós mesmos. Isso já é uma recompensa em si grandiosa. É claro que o que a gente planta na nossa vida, a gente vai colher espiritualmente, seja nessa vida ou pós-vida ou na vida futura. Mas essa reflexão do qual eu trouxe para vocês, e se um mentor chegar e falar assim, não vai ganhar nada pelo bem que você fez? É uma boa reflexão para a gente entender de que essas ações, elas vão revelando esse céu interior, de que não importa o lugar onde a gente esteja. Se a gente carrega o céu dentro da gente, a gente vai estar bem mesmo no furacão, nesse sentido prático, assim, da coisa. E aí, onde que entra essa questão de morrer antes de morrer? Porque esse morrer antes de morrer, tem um mestre, né, que ele falava assim, que ele não tinha nada para ensinar. Ele só tinha coisas a desaprender. Por quê? Porque grande parte dessa realidade interna complicada, ela foi aprendida. E grande parte da revolução interna, dessa ressurreição interna, envolve essa morte e um ressurgimento de um novo ser nesse sentido, interno, dentro de cada um. E isso, meus amigos, como eu disse para vocês, é que eu estou compartilhando. Eu não tenho o poder de chegar no coração e na mente de cada um de vocês. Minha palavra eu estou compartilhando o que eu vivencio, algumas coisas que eu penso e tudo mais. Agora, como está chegando a cada um de vocês, eu não tenho esse controle. Eu estou trazendo aqui uma reflexão para a gente pensar que isso é uma responsabilidade de cada um
Isso não é uma responsabilidade também de nenhum espírito que acompanha a gente. Isso é uma responsabilidade de cada um de nós. E não importa o lugar no sentido prático da coisa, se eu frequento um centro espírita, se eu frequento outro lugar, uma igreja, que seja, não. Não vamos nos preocupar com a roupa que a gente veste. Vamos preocupar com o que a gente faz, com as atitudes que a gente toma. O que a gente acredita, pouco importa, pode mudar de uma hora para outra. Agora, o que a gente fez, está feito, e a gente não pode voltar atrás, nesse sentido prático também. Isso tem uma importância muito grande, né? Pra gente refletir. Então, eu acho que já passou um pouquinho do tempo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, comentário está aberto, mas essa reflexão que eu queria trazer para vocês da importância da nossa ação na vida, dessa ressurreição interna dentro de nós e o quanto que as nossas ações, essa mudança, ela é importante para nós mesmos, para nossa realidade interna. E que não importa, como eu falei para vocês, não vamos preocupar com a roupa que a gente veste, porque se a gente começa a preocupar com essas questões externas, a gente vai gerando na gente uma tendência muito grande de ficar julgando outras pessoas também. Isso não é legal. Vamos fazer uma coisa de nós para com nós mesmos. O outro, deixa o outro livre para escolher, porque a escolha do outro também vai trazer o aprendizado para ele. E a gente segue o nosso caminho. Então, são essas palavras que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que possam ter sido proveitosas. Sempre fico muito agradecido de vir aqui conversar com vocês. Sempre agradeço muito ao Sebastião pela oportunidade que ele me concede de eu vir aqui. E queria desejar para vocês um ótimo restante de domingo, né? Uma ótima semana para todos nós. E até o nosso próximo encontro aqui. Muito agradecido.